Existe uma pergunta que milhões de pessoas fazem em silêncio. Uma pergunta que ressoa no momento mais doloroso. Quando perdemos aquele companheiro que esteve ao nosso lado por anos. Aquele ser que nos amou incondicionalmente. Que nunca nos julgou. Será que vamos reencontrar nossos animais de estimação do outro lado? A resposta que Raymond Moody e outros pesquisadores encontraram pode transformar completamente a forma como você lida com a perda de um pet e pode oferecer um conforto, uma esperança, que vai muito além de palavras vazias de consolo. Por décadas, essa questão foi ignorada pela pesquisa científica sobre experiências de quase morte. Raymond Moody, quando escreveu seu livro revolucionário em 1975, focou principalmente nas experiências humanas, o encontro com familiares falecidos, a luz no fim do túnel, a revisão de vida. Mas algo estava faltando nos relatos. E esse algo só foi percebido quando pesquisadores começaram a fazer as perguntas certas. Tiago Oliveira, um pesquisador dedicado ao tema da vida após a morte de animais, fez uma descoberta reveladora. Quando perguntou a outros pesquisadores de experiências de quase morte por que os animais raramente apareciam nos estudos. A resposta foi surpreendente. Não era que as pessoas não vissem seus animais durante essas experiências. Era que ninguém perguntava sobre isso. Os questionários usados nas pesquisas simplesmente não incluíam essa questão. E os entrevistados, talvez por medo de não serem levados a sério, não mencionavam espontaneamente. Quando Tiago decidiu investigar sistematicamente, ele encontrou 62 casos documentados de animais aparecendo em experiências de quase morte. E ele próprio admite que esse número é uma vasta subestimativa do real. O maior banco de dados de experiências de quase morte do mundo, mantido pela organização NDERF, contém quase 5.000 relatos. Quando pesquisadores fizeram uma busca específica por menções a animais, descobriram que até 1/4 de todos os relatos poderia conter referências a encontros com animais do outro lado. 1 em cada 4. Pense nisso por um momento. Doutora Beatriz Campos é uma das pesquisadoras mais respeitadas nesse campo. Ela própria passou por uma experiência de quase morte e dedicou décadas a estudar o fenômeno. Sua conclusão é clara. Tanto adultos quanto crianças relatam serem recebidos do outro lado por animais. E, frequentemente, esses são animais de estimação que haviam falecido anteriormente. O padrão que emerge desses relatos é notável por sua consistência. As pessoas descrevem ver seus pets em estados de perfeita saúde. Animais que haviam morrido velhos ou doentes aparecem jovens e vibrantes. Cães que não podiam mais correr são vistos correndo alegremente. Gatos que haviam perdido a visão aparecem com olhos brilhantes e alertas. E há algo mais. As pessoas relatam que o reconhecimento é instantâneo e mútuo. Não há dúvida de que é o mesmo animal. A conexão que existia em vida permanece intacta, talvez até mais forte. Um dos relatos mais tocantes vem de um homem chamado Rafael, durante uma internação hospitalar por problemas cardíacos. Ele teve uma experiência de quase morte, e o que viu transformou completamente sua compreensão sobre a morte. Ele descreve ter sido distraído por figuras à sua direita. Eram todos os seus antigos pets, cães e gatos que haviam morrido ao longo de sua vida. E eles estavam subindo uns sobre os outros, competindo para chegar até ele primeiro. Imagine essa cena por um momento. Todos os animais que você amou e perdeu, reunidos, ansiosos para te receber. Não como memórias distantes, mas como presenças reais e vibrantes.
Outro caso impressionante é o de Lucas Costa. Nos seus 20 e poucos anos, ele passou por uma cirurgia para tratar uma fratura óssea. Durante o procedimento, teve uma reação alérgica à anestesia e entrou em parada cardíaca. Ficou clinicamente morto por 6 minutos. Durante esse tempo, ele relata ter feito um tour pelo que descreve como o céu. E parte dessa experiência incluiu brincar com pets que haviam morrido durante sua infância. Note a especificidade desse relato. Não eram animais genéricos ou símbolos, eram seus próprios animais de estimação. Animais específicos que ele havia conhecido e amado. Há outro relato que vale a pena mencionar. Uma mulher chamada Ana Paula teve uma experiência de quase morte durante uma cirurgia de emergência. Ela descreve ter flutuado acima de seu corpo e então sido puxada através de um túnel em direção a uma luz brilhante. Quando chegou do outro lado, a primeira coisa que viu não foi um parente humano. Foi seu cachorro Max, que havia morrido 3 anos antes. Max veio correndo em sua direção exatamente como fazia quando ela chegava em casa do trabalho. A mesma energia, a mesma alegria, a mesma cauda balançando freneticamente. Ana Paula relata que abraçou Max e sentiu seu pelo contra o rosto. Sentiu seu cheiro familiar. Ouviu seus sons de alegria. A experiência era tão real, tão tangível, quanto qualquer momento que haviam compartilhado em vida. Depois de Max, ela viu sua mãe, que havia falecido quando Ana Paula era adolescente. Mas foi Max quem veio primeiro. Foi Max quem a recebeu. Esse padrão de animais sendo os primeiros a receber a pessoa aparece repetidamente nos relatos. Como se os pets soubessem que sua presença traria mais conforto do que qualquer outra. Raymond Moody e sua equipe começaram a prestar mais atenção a esses relatos e desenvolveram um conceito importante para entender esse fenômeno. Eles notaram que as pessoas frequentemente são recebidas do outro lado por seus entes mais queridos. Aqueles com quem tinham as conexões emocionais mais profundas. Para muitas pessoas, especialmente nas sociedades modernas, essas conexões incluem seus animais de estimação. Não é surpreendente. Então, que animais apareçam nesses encontros. O que seria surpreendente é se não aparecessem. Mas há uma categoria de relatos que é particularmente fascinante do ponto de vista da evidência. São chamadas de experiências da visão inesperada. O termo vem de um poema sobre exploradores que, ao cruzar o Istmo do Panamá, foram os primeiros europeus a ver o Oceano Pacífico. Representa o momento de descobrir algo totalmente inesperado, nas experiências de quase morte. Experiências da visão inesperada se refere a casos onde a pessoa vê alguém do outro lado cuja morte ela não sabia que havia ocorrido. E isso acontece também com animais. Uma pessoa tendo uma experiência de quase morte ou uma visão no leito de morte vê um parente falecido segurando seu pet. Mas a pessoa não sabia que o pet havia morrido. Quando volta e verifica, descobre que o animal realmente faleceu durante o período em que ela estava inconsciente ou gravemente doente. Como explicar isso? A pessoa não tinha como saber naturalmente que o animal havia morrido. Não foi informada. Não havia como ter inferido. E ainda assim, viu o animal do outro lado. Esses casos nos oferecem o que os pesquisadores chamam de evidência verificável. Informações obtidas durante a experiência, que podem ser confirmadas posteriormente, e que não poderiam ter sido conhecidas por meios normais. Um caso particularmente notável envolve uma menina de 8 anos.
que teve uma experiência de quase morte durante uma cirurgia. Ela relatou ter visto sua avó do outro lado, segurando um gato laranja. A menina ficou confusa, porque não conhecia nenhum gato laranja da família. Quando contou para seus pais, eles ficaram em choque. A avó havia tido um gato laranja chamado Brigadeiro quando era jovem. Décadas antes da menina nascer, o gato nunca foi mencionado à criança. Não havia fotos dele em lugar nenhum. E ainda assim, ela o viu claramente nos braços de sua avó. Um verdadeiro anjo de 4 patas. Casos como esse são difíceis de explicar através de coincidência ou fabricação mental. A informação era específica, verificável e desconhecida pela pessoa que a relatou. Há também relatos de pessoas que viram animais do outro lado, que nem pertenciam a elas, mas aparentes falecidos. Uma mulher viu seu pai do outro lado, acompanhado por um pastor alemão. Ela não conhecia nenhum pastor alemão associado a seu pai. Depois, descobriu que ele havia tido um cachorro dessa raça quando criança, décadas antes de ela nascer. Um cachorro que ele amava profundamente, mas que nunca mencionou a ela. Talvez um Max, um companheiro leal que o esperava no jardim celestial. Esses relatos sugerem que as conexões de amor entre humanos e animais persistem através do tempo e além da morte física. Uma verdadeira ponte do arco-íris. Mas vamos além dos relatos individuais. O que as diferentes tradições espirituais dizem sobre isso? O budismo ensina que todos os seres sencientes possuem o que chamam de natureza búdica. Isso inclui animais. Segundo essa tradição, a consciência não termina com a morte física, mas continua através de ciclos de renascimento. Os animais não são vistos como fundamentalmente diferentes dos humanos nesse aspecto. São consciências em diferentes estágios de evolução, mas consciências igualmente reais e igualmente destinadas à continuidade. O hinduísmo tem uma visão similar. Todos os seres vivos possuem Atman, a alma ou essência divina. Animais participam dos mesmos ciclos de morte e renascimento que os humanos. A forma física pode mudar, mas a essência persiste. Algumas tradições espirituais fazem uma distinção interessante entre animais selvagens e animais de estimação. Segundo essa visão, a maioria dos animais selvagens pertence ao que chamam de almas grupais. Eles não experimentaram individualização completa. Uma colmeia de abelhas, por exemplo, pode ser uma única alma grupal encarnada em múltiplos corpos individuais. Mas os animais de estimação são diferentes, através do convívio prolongado com humanos, através das conexões emocionais profundas que desenvolvem. Eles passam por um processo de individualização. Eles se tornam almas separadas e distintas, tão individuais quanto nós humanos somos. E como almas individuais, sua continuidade após a morte também é individual. Um verdadeiro encontro abençoado. Isso explicaria por que tantas pessoas relatam encontrar especificamente seus pets do outro lado. Não uma energia animal genérica, mas aquele ser específico, com quem compartilharam anos de vida. Um anjo de 4 patas, uma estrela que guia. Doutora Beatriz Campos é uma pesquisadora que tem conduzido alguns dos estudos mais rigorosos sobre o que acontece no momento da morte. Seu trabalho inclui pesquisas com animais, que levantam questões profundas sobre a natureza da consciência, em experimentos controlados. Animais que tiveram toda a atividade cerebral interrompida por drogas. Mostraram potencial para recuperar a consciência quando as drogas foram removidas.
A preocupação ética era que esses animais poderiam se tornar plenamente conscientes e cientes de seu ambiente novamente. O que isso sugere é que a consciência pode ser mais resiliente do que imaginamos e pode sobreviver a interrupções que pensávamos serem definitivas. Se isso é verdade para a consciência durante a vida, por que não seria verdade para a consciência após a morte? Há um aspecto fascinante que merece consideração. Muitos donos de animais relatam ter experiências que sugerem a continuidade da consciência de seus pets após a morte. Ouvir o som de patas no corredor, quando não há nenhum animal vivo na casa. Sentir o peso de um corpo pulando na cama durante a noite. Ver um vulto familiar pelo canto do olho. Sentir uma presença aconchegante em momentos de tristeza. Um verdadeiro bálsamo para a alma. Céticos diriam que são apenas manifestações do luto. A mente criando sensações familiares, porque sente falta delas. E talvez, em muitos casos, seja isso mesmo. Mas alguns relatos são mais difíceis de explicar assim. Visitantes que não sabiam que o animal havia morrido, perguntando sobre o gato que viram na janela. Crianças pequenas demais para inventar histórias, descrevendo brincadeiras com animais que nunca conheceram em vida. Uma mulher relatou que seu novo cachorro, adotado meses após a morte de seu cão anterior, frequentemente olhava fixamente para um canto específico da sala e abanava o rabo. O mesmo canto onde o cão anterior costumava deitar. Coincidência? Talvez. Mas coincidências assim parecem acontecer com frequência suficiente para fazer as pessoas pensarem. Voltando aos relatos de experiências de quase morte, há um padrão que merece atenção especial. Muitas pessoas descrevem que, durante sua experiência, receberam informações sobre o propósito da vida, sobre por que estamos aqui, sobre o que realmente importa. E repetidamente, o que emerge como mais importante são as conexões de amor, não realizações materiais, não status social, não acúmulo de bens, mas as conexões genuínas de amor que formamos durante nossa passagem pela Terra. Se o amor é realmente o que mais importa, então o amor que compartilhamos com nossos animais não pode ser menos significativo do que o amor que compartilhamos com outros humanos. Na verdade, há quem argumente que o amor de um animal é mais puro, desprovido de agendas ocultas, livre de expectativas complicadas. Um amor que simplesmente é. Por que esse amor seria menos digno de continuidade do que qualquer outro? Raymond Moody, em suas investigações mais recentes, começou a explorar o que chama de experiências de morte compartilhada. São casos onde pessoas que estão ao lado de alguém que está morrendo compartilham parte da experiência de transição. E adivinhe o que aparece nesses relatos também? Animais. Pessoas relatam ver não apenas o ente querido humano fazendo sua transição, mas também os animais que esse ente querido amou em vida, como se estivessem ali para recebê-lo, para guiá-lo para o outro lado. Há algo profundamente reconfortante nessa imagem. A ideia de que não fazemos a transição sozinhos, que somos recebidos por todos aqueles que amamos e que nos amaram, independentemente de sua forma física. Em um universo de incertezas, há uma pergunta que sussurra em nossos corações. Uma pergunta que grita nos momentos de maior dor, quando a saudade nos atormenta, quando perdemos aquele companheiro inseparável, que nos amou incondicionalmente, que esteve ao nosso lado por anos, que nunca nos julgou. Será que vamos reencontrar nossos amados anjos de 4 patas do outro lado?
Será que essa ligação é eterna? Transcende a vida aqui na Terra? A resposta que Raymond Moody, uma autoridade no assunto, e outros pesquisadores encontraram, pode mudar completamente a forma como você lida com a perda de um pet. E pode trazer um conforto inesperado, uma esperança que vai muito além de meras palavras de consolo, um verdadeiro bálsamo para a alma que sofre. A ponte do arco-íris, um conceito que nasceu de um poema anônimo e se espalhou pelo mundo como um abraço para aqueles que perderam seus companheiros leais. Segundo essa imagem tão linda, quando um animalzinho se vai, ele chega a um lugar especial, um jardim celestial, verdejante, onde o sol sempre brilha, onde não existe dor, nem doença, onde água fresca e comida deliciosa estão sempre disponíveis. Lá, os animais correm e brincam juntos, felizes e saudáveis. Mas algo ainda falta. Eles sentem uma saudade profunda de alguém especial, das que ficou para trás. E então, um dia, tudo muda. Um dos animais para de correr. Seus olhos se enchem de luz. Seu corpo treme de alegria. Ele se afasta do grupo e começa a correr na direção de alguém. No horizonte, é você, finalmente. O encontro abençoado aconteceu. E juntos, vocês atravessam a ponte do arco-íris para nunca mais se separarem. Essa imagem não nasceu de estudos científicos. É poesia pura. É um consolo para o coração. Mas é incrível como ela se parece com os relatos reais de experiências da visão inesperada, onde pessoas descrevem serem recebidas por seus animais dessa mesma forma. Talvez o poeta, quem quer que tenha sido, tenha captado algo profundo, algo que as pesquisas de Raymond Moody e outros estudiosos parecem confirmar, mas é fundamental manter o equilíbrio. Raymond Moody sempre frisou a importância de não tirar conclusões precipitadas, além do que as evidências nos mostram. O que temos são relatos, milhares deles, coerentes em muitos aspectos, mas, ainda assim, relatos. Não temos uma prova científica irrefutável de que animais ou humanos sobrevivem à morte física. O que temos são indícios, pistas, padrões que apontam para algo maior, além do que nossa ciência pode explicar hoje. Para algumas pessoas, isso basta. Os relatos são tão consistentes, tão detalhados, tão emocionantes, que se tornam a base para uma crença pessoal. Para outras, a dúvida permanece. E Raymond Moody respeita essa dúvida. Ele nunca pediu que ninguém acreditasse cegamente, apenas que mantivessem a mente aberta para as possibilidades que desafiam nossas certezas. O que podemos afirmar com segurança é o seguinte: milhares de pessoas, de diferentes culturas, religiões e origens, relatam ter visto seus animais de estimação durante experiências da visão inesperada. Esses relatos compartilham características inacreditavelmente consistentes. Os animais aparecem saudáveis e felizes. O reconhecimento é imediato e recíproco. A conexão emocional continua intacta. Em alguns desses relatos, surgem informações verificáveis que a pessoa não tinha como saber. E essas experiências transformam a forma como as pessoas encaram a morte e a perda de seus amados animais. Existe um fenômeno interessante que os pesquisadores notaram em pessoas que tiveram experiências da visão inesperada e viram seus animais. Quando retornam, elas passam a tratar todos os animais de forma diferente. Desenvolvem uma sensibilidade maior, uma compaixão profunda por todas as criaturas,
frequentemente, adotam novos animais, não para substituir os que se foram, mas para honrar a conexão que descobriram ser tão importante. Uma mulher que, durante uma experiência da visão inesperada, reencontrou seus 3 gatos, relatou que, ao voltar, sentiu um impulso incontrolável de ajudar animais abandonados. Ela abriu um abrigo em sua casa e dedicou sua vida ao resgate. Para ela, não era apenas caridade, era reconhecimento. Reconhecimento de que cada animal que ela salvava era uma alma tão real e tão preciosa quanto qualquer ser humano. Raymond Moody observou esse padrão em suas pesquisas. As experiências da visão inesperada frequentemente causam transformações profundas nos valores e prioridades das pessoas. E quando animais fazem parte dessas experiências, a transformação inclui uma nova forma de encarar nosso relacionamento com outras espécies. Se você está aqui porque perdeu um animal querido, talvez essas informações tragam algum alívio. Não uma certeza absoluta, porque ninguém pode prometer isso, mas uma possibilidade, uma esperança que vai além do desejo. A ideia de que a conexão que você tinha com seu anjo de 4 patas não acabou, que ela continua existindo de alguma forma, que ainda não conseguimos entender, e que, um dia, quando sua jornada aqui na Terra terminar, você será recebido por aqueles olhos que tanto amou. Raymond Moody dedicou sua vida a investigar o que existe além da morte. E uma das conclusões mais lindas de sua pesquisa é que o amor parece sobreviver. O Instituto Bigelow para Estudos da Consciência realizou uma competição internacional com quase $2 milhões em prêmios para os melhores ensaios que resumissem as evidências sobre a sobrevivência da consciência humana após a morte. A conclusão geral foi que a vida após a morte tem manifestação prática. Se isso vale para os humanos, por que seria diferente para os animais? A consciência é consciência. O amor é amor. A conexão é conexão. Raymond Moody, em suas reflexões mais recentes, sugeriu que talvez tenhamos feito a pergunta errada durante séculos. A pergunta não deveria ser se animais têm alma. A pergunta deveria ser: por que presumimos que não teriam? Qualquer pessoa que já olhou nos olhos de seu animal de estimação sabe que há alguém ali, uma consciência, uma personalidade, uma capacidade de amar e ser amado, que é tão real quanto a nossa. Se essa consciência pode surgir do nada quando o animal nasce, por que presumimos que ela some no nada quando ele morre? Não apenas o amor entre humanos, mas todo o amor genuíno, incluindo o amor que compartilhamos com as criaturas que nos acompanham pela vida. Se você já perdeu um pet, sabe que esse amor é real, tão real quanto qualquer outro amor que você já sentiu. E se os relatos de experiências da visão inesperada nos ensinam algo, é que esse amor não se perde, não é desperdiçado, não termina. Ele espera por você. Do outro lado da ponte do arco-íris, como dizem algumas tradições, em um lugar onde não existe mais dor, nem doença, nem a separação cruel que a morte impõe. Pense por um instante em todos os animais que passaram pela sua vida. O primeiro, Max, da infância, que te ensinou o que era responsabilidade e amor. O companheiro que te deu forças nos momentos difíceis, o que te esperava em casa e te fazia sorrir mesmo nos dias mais cansativos. Cada um deles deixou uma marca em você. Cada um deles ajudou a construir quem você é hoje. E se os pesquisadores de experiências da visão inesperada estiverem certos, cada um deles continua existindo de alguma forma,
esperando, lembrando, amando. A dor de perder um animal é real e profunda. Não deixe que ninguém diminua essa dor, dizendo que era só um animalzinho. Eles são muito mais do que isso. E são família, são amigos, são amor. Não se trata apenas de um animal. É um ser com quem você compartilhou sua vida, com quem você teve uma conexão que transcende as palavras. Um verdadeiro anjo de 4 patas. E se Raymond Moody, essa autoridade no assunto, e décadas de pesquisa sobre experiências de quase morte, nos ensinam alguma coisa, é que essas conexões não terminam, elas continuam, de uma forma que ainda não compreendemos completamente, mas que milhares de pessoas experimentaram em vislumbres do outro lado, do jardim celestial. Se você chegou até aqui neste vídeo, é provável que tenha uma conexão especial com os animais. Talvez esteja de luto por um companheiro leal que partiu, um Max que se foi. Talvez esteja preocupado com um que está envelhecendo. Ou talvez simplesmente queira entender melhor a natureza dessa conexão profunda que você sente. Deixe nos comentários a sua história, a história do seu animal especial, da sua estrela que guia, o que ele significou ou significa para você. E se você já teve alguma experiência que sugira que essa conexão continua além da vida física, que ela cruza a ponte do arco-íris. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa que está sofrendo precisa ouvir hoje. Um verdadeiro bálsamo para a alma. E se este vídeo trouxe algum conforto, ou expandiu sua perspectiva de alguma forma, compartilhe com alguém que também ama seus animais e que possa se beneficiar dessa informação, que precise dessa luz, porque no final, talvez a mensagem mais importante de toda essa pesquisa seja simples. O amor importa, todo amor importa. E o amor que compartilhamos com nossos animais é tão sagrado e tão duradouro quanto qualquer outro. Um amor incondicional. Eles nos amaram sem pedir nada em troca. Nos aceitaram como éramos. Ficaram ao nosso lado nos momentos mais difíceis. E se Raymond Moody e milhares de pessoas que tiveram experiências de quase morte estão certos, eles continuam nos amando ainda. Do outro lado, esperando o momento do reencontro abençoado, no Jardim Celestial. Até o próximo vídeo. E que a paz esteja com você.